Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma live do 0800 do Físio. Galera, treinar com dor não é normal. Treinar com dor não é normal e só treina com dor quem quer. Se você está caindo de paraquedas aqui nessa live, eu me chamo Otávio, sou fisioterapeuta e treinador de CrossFit de nível 2. E nessa live hoje eu quero te mostrar, tanto para você treinador, quanto para você aluno que está iniciando ou que conhece alguém que está iniciando, os 3 principais erros que você pode estar cometendo ou que você como treinador pode estar cometendo com seu aluno, ou você como praticante pode estar percebendo o que está acontecendo no seu box, e isso pode levar ao seu amigo, aos seus alunos a acabarem se machucando. Fechado? Então essa live é para você poder ajudar o seu aluno com muito mais segurança. Pra gente conhecer um pouquinho melhor, cara, como a gente tá abrindo essa live toda semana, eu quero te conhecer um pouquinho melhor. Então, comenta pra mim, se você aqui embaixo, comenta pra mim se você é aluno ou se você é coach, treinador, tá? Também, se você tá vendo essa live gravada, de onde você é e de onde você tá assistindo. Tá? Isso vai ajudar a gente a poder entender um pouquinho mais e se conectar um pouquinho mais. Fechou? Galerinha, enquanto o Instagram vai chamando o pessoal, tá mandando os convites, né? A função dessa live é realmente poder te ajudar, poder te dar base e ferramentas, tanto para você treinador, quanto para você aluno, poder entender o que está acontecendo com você, para você treinador poder se sentir mais seguro e te ajudar os teus alunos a poderem evoluir com segurança. Ó, muita gente chega no CrossFit, cara, com assim, ó, uma vontade absurda de treinar, achando que o CrossFit ele vai realmente transformar a vida e realmente transforma a vida mesmo, tá? Mas chega com muita vontade, mas também chega com muito medo. Quem aqui nunca escutou de algum parente, algum familiar próximo falando assim, ó, tu começou o CrossFit, certeza que vai se machucar. Não, porque certeza que tu tá sentindo essas coisas aí é por causa daquela montaréu de peso. Mal sabe ele que a gente nem levanta tanto peso assim, pô. Levantar peso é só pros caras lá que se matam tudo. Pra gente, cara, que faz o treino de scale é absurdamente difícil. Então, é muito comum a gente escutar frases como essa. E também é muito comum a gente escutar, às vezes, dos treinadores, às vezes das pessoas ao teu redor, que sentir dor é normal. Que é normal você sentir dor quando você começa. E na verdade não é bem assim. Essas expectativas que a gente tem geram muito medo de você se machucar e trazem muito bloqueio em relação à modalidade. Então, por que a gente faz isso, né? Por que a gente tem esses medos? A gente vem de uma cultura onde a gente aprendeu que o CrossFit é uma modalidade muito agressiva, é uma modalidade que vai machucar as pessoas por movimentar muitas cargas, por trabalhar em alta intensidade, mas não é bem assim, tá? Às vezes você só teve uma experiência ruim prévia, tá? Então pensa que o teu corpo, a tua cabeça, ela vai juntar as experiências que tu teve. E às vezes tu teve uma experiência ruim. Vou te contar um caso de um aluno meu que começou a treinar comigo, certo? Ele é marido de uma aluna nossa, ela já treina há mais tempo, muito mais tempo, ela sempre foi do cross. E ele era aquele cara que ia pra academia, não ficava e parava de treinar. E aí de tanto ela encher, cara, de tanto ela ficar aqui ó, azucrinando na cabeça dele, ela conseguiu convencer ele pra ir para o box que ela treinava antes. E cara, ele foi lá, ele fez uma semana de experimental e ele nunca mais voltou pro box. Por quê? Quando ele foi fazer a aula experimental dele, isso foi ele contando pra mim, né? Então, não perguntaram pra ele em relação ao que ele já sentiu ou não perguntaram pra ele, não fizeram o mínimo, né? De conhecer um pouco mais ele. Botaram ele na aula, botaram ele pra fazer as coisas que estavam rolando na aula e ele foi fazendo. E cara, pela vibe, pela loucuragem e tal, ele curtiu a primeira aula. Ele curtiu bastante a primeira aula, voltou pra fazer a segunda, só que já tava bem quebrado assim, tal, fez a segunda aula, veio pra terceira aula. Na terceira aula ele me contando que ele tava sentindo assim, cansaço no corpo inteiro, muita dor, mas tipo assim, dor muscular mesmo. Mas ele tava sentindo bastante a lombar.
E naquele dia em específico era uma aula de deadlifts, ele foi fazer os deadlifts como o treinador dele passou. E aí, cara, ele foi progredindo carga, porque ninguém falou nada pra ele, falaram que era pra progredir, ele foi progredindo. E aí ele terminou o treino e tal, só que ele terminou o treino, só que ele também terminou um pouco mal. Aí ele foi pra casa, chegou em casa, ficou em casa, e o resultado disso foram hospital. Ele saiu de casa, teve que ir pro hospital, tomar analgésico na veia, ficou 7 dias de atestado, né? E com a lombar travada. E agora ele tinha muito medo de fazer crossfit, porque ele fala, cara, você tá maluco, esse negócio não é pra mim. E na verdade ele só foi mal introduzido à modalidade. Então, por que que isso acontece? Por que que essas questões, né, em relação a essa exposição muito abrupta da modalidade, por que esses problemas acontecem dentro da modalidade, tá? Então, porque os treinadores e os alunos, a gente tem que lembrar sempre, eu sempre bato muito nessa tecla, que o treinador é o responsável, e ele é, tá? Assim como dentro de uma festa, o organizador da festa é o responsável de manter a ordem daquele local. Mas, se o convidado ele começa a fazer loucuragem, ele começa a expor ele a risco, ele começa a expor outras pessoas ao risco, é função do organizador da festa quebrar aquilo ali e parar. Porque se acontecer alguma coisa, é culpa da festa. Então o mesmo acontece dentro da sala de aula. Se acontece algo dentro da sala de aula, o responsável é o treinador, por mais que seja um trabalho a 4 mãos. É os alunos e o treinador. Mas o treinador é responsável por orientar e guiar os alunos. Então, por que acontece isso? Porque os treinadores e os alunos pecam em 3 pontos importantíssimos. São 3 pontos que fazem o teu aluno conseguir iniciar de uma maneira segura e eficiente ou não. Tá? E são esses 3 pontos que eu quero trazer hoje para você. Tanto para você, aluno, quanto para você, treinador. Então, o primeiro ponto, que esse aqui tu já pega na entrada, no começo. E se você é aluno que está ouvindo, ou treinador, vê se você já passou por essa situação, se você teve essa experiência, tá? Não ajustar o treino conforme o histórico do teu aluno, tá? Então pensa assim, ó, tu tem 2 pessoas que chegam para tua aula instrumental. A primeira, ela já teve um histórico de atleta, ela já treinou durante a vida inteira, mas ela ficou parada por, sei lá, 5 anos, 10 anos, mas ela teve um histórico de atleta, ela praticava outros esportes, ela sempre foi muito ativa, mas por algum motivo, seja trabalho, alguma coisa, fez ela parar. E aí agora ela está procurando uma nova modalidade. Então essa é a tua primeira pessoa, a pessoa A. A segunda pessoa é um cara que ele nunca fez nada na vida, ele nunca teve uma conexão forte com a atividade física, era sempre aquele cara que ficava por último para ser escolhido na educação física, esse cara nunca teve essa progressão eficiente. Então, tu consegue perceber que são 2 pessoas que estão iniciando, que estavam paradas, são 2 pessoas, mas elas não são a mesma pessoa. Você precisa ter progressões diferentes para cada uma delas, certo? Então, treinador, pelo amor de Deus, tu precisa fazer uma avaliação básica com esse seu aluno. Mas não é uma avaliação de bioimpedância, não é uma avaliação de dobras, não é uma avaliação desses fatores. Não, você precisa fazer uma avaliação para entender e saber quem é esse aluno. Compreender, conectar esse aluno para tu saber quem é ele. Então assim, ó, perguntas como: tu já treinou alguma outra modalidade? Tu já praticou alguma outra atividade física prévia? Às vezes ele vai te falar musculação, às vezes se ele falar musculação, tu já sabe que ele nunca treinou de verdade. A verdade é essa, a grande maioria esmagadora nunca treinou de verdade na musculação. Essa vale a pena. Então se teu aluno falar que ele fez musculação, a tua segunda pergunta tem que ser: tu já treinou com personal? Porque aí tu vai saber se ele realmente treinou de verdade ou não. São pouquíssimas as pessoas que realmente treinaram de verdade. Se você que está assistindo sabe treinar de verdade na musculação, comenta aqui embaixo, eu sei. Se não sabe, comenta aqui, eu não sei. Eu sou um que provavelmente não treinaria direito na musculação, nunca treinei na verdade, né? Então, você pergunta se ele já praticou outra modalidade. Segunda pergunta importante: qual que é o teu histórico de lesão? Tu já teve alguma lesão antes?
Se ele te falar que ele já teve lesão na lombar, se ele te falar que ele já teve lesão no ombro, se ele te falar que ele já teve lesão no joelho, pode ter certeza que de maneira inconsciente ele já está esperando que esse é o ponto fraco dele. E é ali que vai doer. Então, o teu treino, quando você adapta para ele, vai ter que ser ajustado exatamente nesses quesitos, para ele perceber que você se importa com a lesão dele e que você não quer estressar aquilo, porque realmente, se ele já teve uma lesão prévia de joelho, é muito provável que a capacidade de coordenação daquela perna é baixa. E se ele estava parado, é mais baixa ainda. Então tu vai precisar ter muito mais atenção com esse quesito, certo? E uma outra pergunta muito boa, tá? E muito importante para você ter um parâmetro de como ele se reconhece nessa história. Como você acredita que é o teu nível de condicionamento hoje? Ruim, bom ou ótimo? Isso vai te dar um parâmetro muito importante para conseguir ver como ele se percebe em relação ao ambiente, certo? E para o aluno é importante que ele responda essas perguntas sempre com muita honestidade. Às vezes o aluno ele não quer mostrar ser frágil, ele não quer mostrar dificuldade, às vezes ele tem um excesso de tigrina dentro dele, que ele quer mostrar que ele é muito melhor do que ele acha. E isso vai acontecer, alguns alunos acham que o condicionamento deles é muito maior do que realmente é. Então, o aluno precisa jogar sinceramente com o seu treinador, ele precisa abrir o coração e falar, cara, tipo assim, ó, cara, eu já operei meu joelho, eu já tive lesão na lombar, eu já... Conta o teu histórico de verdade, porque isso vai ajudar o teu treinador a poder ajustar o teu treino de uma maneira mais eficiente. Lembra? É um treino a 4 mãos. Então o teu treinador ele é responsável pela tua saúde e segurança, mas só dá certo se tu poder dar as informações corretas para ele trabalhar. Tu imagina tu querer que o ChatGPT faça as coisas para ti, se tu não der o comando certo para ele, não funciona. É a mesma coisa dentro da sala de aula. Então tu precisa ter esse jogo a 4 mãos, tá? Eu recebi uma pergunta hoje no direct do Arthur Alexandre, tá? Ele me mandou no direct e ele mandou assim, ó: treino cross há 3 meses e sinto muita dor nos punhos e nos dedos. Tem algum conselho? Porque tá frustrante. Às vezes nem consigo terminar o WOD. Cara, o punho, o ombro, o quadril são articulações que a gente não usa em amplitudes altas no nosso dia a dia. E quem vem com histórico de musculação ou quem vem com histórico de trabalhar sentado muito tempo, esse cara, ele tem muita dificuldade em aprender. Às vezes não é nem falta de mobilidade, às vezes é realmente o cérebro não sabe coordenar essas musculaturas. Então ele tem dificuldade para realizar movimentos de amplitude alta. Por exemplo, é muito comum, as primeiras aulas, essa posição de front hack aqui, ó, o cara reclamar absurdamente em dor do punho. Porque o que acontece? Ele vai botar a barra no ombro, ele chega aqui e bota a barra no ombro. Aí, pô, o cotovelo não sobe. Aí a barra não encosta no ombro, a mão fica assim, ó, esmagando. Aí o punho que tá aqui, ó, começa a latejar de dor depois de um tempo. É normal, tá? Então, isso vai acontecer porque tu tá estimulando uma amplitude que o teu aluno não trabalha no teu dia a dia. Mas se ele tá sentindo dor a ponto de ele falar que ele sente dor no punho e nos dedos, é porque isso está começando a complicar. Então o treinador precisa achar caminhos. Então, Alexandre, a melhor forma, tá? Arthur Alexandre, a melhor forma que tu tem para adaptar nesse caso, tá? É você trocar as barras por dumbbell. O dumbbell vai te deixar com o punho neutro, tu vai conseguir desenvolver em relação aos movimentos de levantamento. Então tu vai conseguir, por exemplo, trabalhar os agachamentos, tu vai conseguir trabalhar snatches e cleans. A habilidade motora que você consegue desenvolver com barra, você consegue desenvolver com dumbbell, tá? Então é importante que você entenda isso e que você pode trabalhar. Mas também, em paralelo, você não pode simplesmente aceitar. A ideia de fazer adaptações é que você progrida. Então, se você está adaptando por dumbbell agora, é porque você também vai fazer exercícios de mobilidade, exercícios de fortalecimento para essa região de punho e conseguir ganhar essa amplitude, tá? Então é fundamental que você faça esse jogo. E muito, muito obrigado mesmo por confiar em mim e mandar essa dúvida no direct. Essas dúvidas, assim, elas às vezes parecem simples, mas elas relatam a experiência de muitas pessoas que acabam começando a sentir essas dores no começo e acham que realmente não dá para treinar. Então é fundamental que vocês compartilhem isso para as pessoas poderem perceber que mais pessoas sentem o que vocês sentem, tá? E a gente possa ajudar todo mundo, porque
se cada um fizer a sua parte, a gente consegue tirar muito mais pessoas do sedentarismo e trazer para essa modalidade que é tão inclusiva e tão, entrega tanto resultado, tá? Então, Arthur, muito obrigado. Troca os dumbbells, faz com dumbbell, cara, tu vai ver que tua vida vai mudar, é outra vida, tá? E em paralelo, faz fortalecimentos. O segundo erro. Então, o primeiro erro é você não conhecer o teu atleta de verdade, não conhecer o histórico dele. O segundo erro é tu esperar doer para depois adaptar. Treinador, é muito simples quando tu tá vendo o teu aluno se movimentar e tu tá vendo que ele tá tendo dificuldade em alguns padrões de movimento. Pô, tu olhou pra ele, caso do Arthur, tu olhou pra ele que ele tá com a mão lá, ó, a barra, tá judiando. Normalmente esse cara ele tem expressão facial, pô. Ele vai te mostrar na cara que tá doendo. Porra, pergunta pra ele, chega pra ele e fala assim, e aí, meu, tá com muita dor, como é que tá, não tá? Pô, tem que se preocupar com o cara. E aí tu vai adaptar pra ele antes que o cara te comece a apresentar muita dor. Isso é fundamental, porque ele começa a perceber já desde o começo que sempre vai ter outra coisa para ele fazer. E meu atleta, olha só, sempre, isso é a mágica do CrossFit. Todo e qualquer movimento, grava isso na tua cabeça, todo e qualquer movimento vai haver uma adaptação para você poder realizar ele ou aquele padrão motor. Tá sentindo dor para fazer front squat? Tu pode trocar pro back squat, tu pode fazer front squat com dumbbell, tu pode fazer global squat. Tá sentindo dor no quadril para fazer deadlift? Tu pode fazer o deadlift saindo do step, tu pode fazer o deadlift saindo do hang, tu pode trabalhar em sumo. Sempre vai ter. Tá sentindo dor no ombro para fazer movimento pendurado? Tu pode fazer os movimentos na horizontal, tu pode fazer os movimentos de força. Cara, existe um abismo gigantesco de adaptações. Vai depender muito do teu treinador, da habilidade, da capacidade dele de jogo de cintura, de conhecer essas habilidades, estar preparado para essas habilidades, né? E vai depender de você, aluno. Quando você sente alguma coisa, você precisa falar pro teu treinador. O teu treinador às vezes está sozinho na sala, cuidando de 10, 15 pessoas, ele não vai conseguir estar o tempo todo te olhando especificamente, tá? Então você precisa chamar ele e falar assim, estou sentindo dor aqui, o que eu posso fazer no lugar? Conversa com ele. É importante que você não banque o herói, que você realmente troque uma ideia e tenha essa relação muito próxima do seu treinador. Porque, de novo, o treinador é o cara responsável pela tua saúde e tua segurança. Então, se você não conversa com ele, não tem como ele te ajudar, tá bom? Então, nosso primeiro erro é não conhecer o histórico do seu aluno. Nosso segundo erro é você esperar acontecer a cagada para depois adaptar o treino. Galerinha, só lembrando, eu vi que tem algumas perguntas já rolando ali. Eu vou responder elas depois, eu vou abrir no final da live, eu vou abrir um espaço para as perguntas, eu vou responder algumas no direct e algumas que estão aqui. Fechou? Terceiro erro que os seus alunos podem estar cometendo, que você pode estar cometendo com os seus alunos. Não mostrar a progressão para ele. Então vamos lá, o caso do Arthur de novo. Você está adaptando, você foi rápido, você foi certeiro, você viu que ele estava com problema, você já chegou lá antes e você já mostrou para ele a adaptação e você não falou nada? Você precisa falar para ele por que você está adaptando e qual é a progressão da adaptação. Olha, você está fazendo essa substituição desse movimento por esse movimento para construir isso aqui, porque lá na frente a gente vai chegar nesse padrão aqui. Fechado? Isso vai te dar ferramentas para você poder deixar claro para o teu aluno que ele está num processo de desenvolvimento. Todos os teus alunos estão constantemente em um processo, uma linha do tempo de desenvolvimento. Alguns, eles estão agora na fase de aprender a ficar suspenso. Outros já estão na fase de transição, de aprender o pull-up para o chest bar. Outros já aprenderam o bar muscle up e estão na fase de aprender o butterfly. Então, cada aluno está numa fase, mas todos eles seguem a mesma sequência. Então, você, treinador, precisa falar para ele, olha, você está fazendo essa adaptação hoje, você está agachando na caixa hoje, por causa da sua dor no joelho, mas conforme a sua dor no joelho for melhorando, a gente vai te expondo a amplitudes mais baixas, eu quero que você me fale como você está sentindo. Essa relação mostra o caminho para o teu aluno, e o teu aluno sente muito mais segurança em treinar contigo, tá? Isso vai mostrar para ele que você se importa com ele e que ele está num processo, que faz parte, o que ele está passando agora, faz parte do processo evolutivo. Então, é fundamental que você tenha uma conversa. E o que eu trouxe aqui hoje são esses 3 erros, mas todos eles envolvem a mesma questão. Uma conversa franca entre o treinador e o aluno. Que vocês troquem essa figurinha o tempo todo, que vocês se ajustem
e vocês tracem esse caminho juntos, fechou? Então, ó, anota aí os 3 principais pontos: não conhecer o histórico do teu aluno, esperar acontecer o problema para depois criar adaptação e não mostrar o processo para o teu aluno, não mostrar para ele que ele está num processo de desenvolvimento. Isso é fundamental, fechou? Se você evita esses erros, tá? Tanto você treinador quanto você aluno, você evita esses erros, você não só está prevenindo que ele se machuque, você está também criando um laço de muito mais confiança com o teu aluno, tá? O que vai te trazer muito mais credibilidade como treinador. E é nessa hora que vai poder chegar, por exemplo, a pedir um aumento no seu salário, a poder cobrar mais caro na tua hora de personal, porque é aí que o cara vai ver que realmente o que tu fala vale a pena, tá? Então, muito mais do que prevenir lesão é você crescer como profissional e se destacar na tua área, fechou? Coach, é muito comum, eu sei que acontece, às vezes a gente tá na correria, às vezes tem muita gente para atender, então é normal passar, tá? Você não precisa ter isso fechado como uma receita de bolo, você pode ir ajustando, até mesmo com os alunos que já treinam contigo. Ter essa relação franca com eles vai sempre te prevenir de cometer cagadas, fechou? Daninha, vamos abrir para as perguntas, eu vi que teve algumas perguntas aqui no chat, deixa eu ver aqui quem mandou primeiro, foi o Marcão, o CF. Deixa eu ver, cadê? Dor próxima suprailíaca sempre que faço snatch ou vendo já aparecer no nódulo. Cara, se tu tá sentindo uma bolinha, tá, perto da suprailíaca aqui, é importante que você dê uma procurada no médico. Eu não sei se tu mandou. O que posso fazer seria fortalecimento. Cara, o fato de aparecer o nódulo, talvez seja interessante você fazer um descarte de alguns diagnósticos primeiro, tá? Então, é importante que você procure um médico para identificar bem isso ali, ver se não tem nada a mais, tá? Não tendo nada a mais, exercícios de fortalecimento tendem a ajudar. Então, exercícios de fortalecimento de core para poder estabilizar. Mas, de novo, se tem um nódulo, é importante você dar uma procurada, principalmente se esse nódulo é mais durinho, ou se ele só aparece quando tu faz força, que aí podem ser outras coisas que precisam de uma atenção médica. Fechou? Treinador Gabriel Siqueira, como eu adapto para uma pessoa que se queixa de dor no calcanhar, esporão? Geralmente a dor vem depois do treino, melhor evitar impacto e alongar a panturrilha. Gabriel, olha só, cara, nem sempre, se a dor tá vindo depois do treino, normalmente não é o esporão, tá? Porque o esporão é uma pontinha óssea que dá ali no calcanhar. Então pensa que toda vez que ele pisa, essa pontinha óssea pressiona e ela vem normalmente por um encurtamento da fáscia plantar, tá? Então é interessante que você procure identificar se está doendo depois, é muito provável que seja uma fascite plantar, e essa fascite plantar de uma maneira crônica normalmente evolui para um esporão de calcânio. Porque pensa assim, ó, a fáscia é essa, eu tô de chinelo aqui, vai dar para mostrar, ó. Então aqui, ó, galera, não printem para mandar fazer dinheiro no OnlyFans, hein? Esse pé é maravilhoso. Então olha só, aqui embaixo tem a fáscia, é ela que mantém esse arco aqui, ó. Esse arquinho aqui, ó, é ela que mantém. Se a fáscia é encurtada, a fáscia fica aqui, ó, ela sai daqui e ela abre como um leque, tá? Se ela é encurtada, ela fica o tempo todo tracionando e aí forma um esporão aqui no calcânio, que é uma pontinha óssea, tá? Então é importante que você passe exercícios de flexibilidade e automassagem mesmo. Aquelas bolinhas, até mesmo pegar na barra, termina a aula, passa, pede para ele massagear a sola, vai ajudar muito a aliviar. Normalmente quem sente dores assim também sente dor ao acordar. Se for uma fascite plantar mesmo, ele vai sentir muita dor ao acordar, porque o pé fica parado durante a noite e a hora que ele vai pisar no chão, a hora que ele abre, que bota o peso do corpo, ele tem que pisar de lado de tanta dor. Então é importante você perguntar isso para ele, adicionar exercícios de autoliberação, então com a barra ou com a bolinha, tá? E muito exercício de fortalecimento para a panturrilha. Muito exercício de fortalecimento para a panturrilha e exercícios de foot core, tá? Então exercícios que trabalhem essa questão de pega do pé para fortalecer essa musculatura intrínseca do pé e diminuir essa sobrecarga. Fechou? Vamos lá, dando sequência, algumas que vieram aqui pela caixinha de perguntas lá nos stories, fechou? Então, vamos lá. Tatiane Mamédio.
Tatiane, vamos de Tatiane aí. Quanto H nesse nome, mulher? Dor no ombro, depois de desbloquear o Butterfly, nunca mais parou de doer. Hoje não consigo nem pendurar, nem toast bar, nem nada. Então, galera, o que acontece? Quando você aprende, tá, o Butterfly é um movimento extremamente agressivo para a articulação do ombro, tá? Ele é extremamente agressivo. É um movimento que, se você não tem, por exemplo, de 5 a 10 pull-ups restritos, você não deveria estar estimulando esse padrão de movimento, tá? Se você almeja um dia conquistar um bar muscle up, você não tem um bar muscle up, você deveria, você não deveria desenvolver o Butterfly, tá? Por que isso? Primeiro ponto. A fase excêntrica do Butterfly, então pensa assim, né? Eu puxei, eu passei o queixo e eu estou caindo. Nessa hora que eu estou caindo em arque, é a fase mais agressiva para essa musculatura, porque ela precisa te frear em rotação externa. E aí tu cai e já puxa de novo. E normalmente essa galera que está começando, que não tem força ainda e vai aprender o Butterfly, ela não tem o controle da fase do arque. Então é um tranco que dá no ombro toda hora. Então a musculatura do ombro não sustenta. E aí ela inflama e acaba com o teu treino. Tá? Então tu vai fazer os primeiros butterflies, tu desenvolve bem, a coisa está fluindo, mas fazer uma série longa acabou pro ombro e inflamou. Tá? Então o principal ponto é trabalhar a tua força, cara. Quanto mais forte tu for, menos agressivo vai ser pro teu ombro. Tá? E segundo ponto, por que é importante você desenvolver primeiro o bar muscle up e depois o butterfly? A mecânica de balanço é totalmente diferente. Keeping pull-up, keeping chest to bar, keeping bar muscle up. É tudo a mesma coisa, só muda a altura. Keeping pull-up, você traz a barra até o queixo. Keeping chest to bar, até o peito. Bar muscle up, até o quadril e entra. O balanço que você desenvolve é o mesmo. Tá? Agora, o butterfly, a mecânica muda. E é muito comum, quando você tem um cara que faz, por exemplo, bar muscle up e começa a querer aprender o butterfly, e aí quando ele vai fazer o bar muscle up, ele não consegue mais. Porque ele não sabe fazer o movimento. Ele perde a questão do arc and roll, ele não sabe mais, porque ele só sabe puxar ele para frente, ele não sabe abrir o quadril e fazer o pull down, né, empurrar a barra pro quadril. O mesmo acontece quando o cara não tem o bar muscle up e ele já aprendeu a fazer o butterfly. A hora que ele vai, ele não sabe mais fazer keeping. Aí ele desaprendeu a fazer keeping, nunca mais fez keeping na vida, porque ele pensou assim, o bar muscle up tá muito longe, eu faço o pull-up de keeping, vou aprender o butterfly. Aí ele faz o butterfly, faz, nunca mais faz nada de keeping, só butterfly. E aí, a hora que ele quer aprender o bar muscle up, ele não sabe fazer keeping, não consegue transferir, também não consegue. Então, galera, a ordem lógica do movimento seria primeiro pull-up, chest to bar, bar muscle up. E depois que esses 3 movimentos estiverem bem consolidados, é a hora que você vai evoluir para o teu butterfly. Fechou? E se você quer desenvolver o butterfly sem sentir dor, tá? É importante que você desenvolva a sua força. Se você não está fazendo de 5 a 10 strict pull-up, cara, vai atrás disso, porque o strict pull-up vai te dar controle para esse butterfly no começo e não vai sobrecarregar tanto o teu ombro. Tá? É fundamental que você desenvolva a força. Fechou? Vamos lá. Aqui tem o Antônio Oliveira. Ginástica pega muito, o ombro não aguenta, você é alto, não tem mobilidade boa. Cara, eu realmente sou alto, tenho quase 2 metros, hoje deve ter 1,98, 1,99. Já tive 2 quando era jovem, mas o HSPU deve ter acabado com a minha altura. Para minha altura, eu tenho uma flexibilidade muito boa. Eu tenho algumas dificuldades, alguns encaixes de torácica, mas eu consigo, por exemplo, fazer um overhead squat estável com a pegada de clean. Então eu considero que a minha mobilidade ela é realmente muito efetiva. Tá? Mas quem é alto normalmente tem muita dificuldade de mobilidade, isso é normal. Então você precisa desenvolver as suas flexibilidades. Mas a ginástica pega muito, o ombro não aguenta, de novo, no mesmo caso da Tati. Tá? Normalmente está relacionado à fraqueza, é uma musculatura que não consegue sustentar aquela demanda, então ela fadiga muito rápido, e aí ela começa, tu tá sempre martelando, não consegue ficar muito tempo suspenso. Então é importante que você desenvolva força. A ginástica, galera, é força relativa. A ginástica não tem segredo. Assim como no levantamento tu começa aprendendo a fazer as coisas com o cano, porque o cano é mais leve. Aí tu passa por uma barra de 10, depois uma barra de 15, depois uma barra de 20 e você vai progredindo o peso. Na ginástica, a tua progressão de peso é o teu peso corporal. Então se eu peso 100 quilos, o peso da minha ginástica é de 100 quilos. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é desenvolver a minha força.
Aí eu vou fazendo adaptações para que a minha ginástica não pese 100 quilos, ela pese menos. Então eu boto o apoio do pé, eu boto um elástico, isso vai me deixar mais leve para eu poder executar o padrão motor mais eficiente e assim eu conseguir progredir com mais segurança. Assim como você aprende com o PVC a fazer um bom snatch, você precisa de um elástico para aprender a fazer um bom pull-up. Caso contrário, o seu pull-up sempre vai ficar muito na braceta e dificilmente você consegue desenvolver um movimento com eficiência. Corre Gaúcha mandou aqui: eu não sinto dor, sinto limitações com vários movimentos de elevação de barra, devido a uma capsulite há anos no ombro e a escápula. Não estou conseguindo destravar. Olha, estamos aqui mais um caso de ombro, O ombro realmente é uma articulação que ela judia muito. A capsulite adesiva, ela é uma lesão que ainda a gente não tem dentro da ciência um bom consenso de como ela funciona. Ela vem e ela vai, tá? Não tem o que fazer. E só que ela deixa muita limitação, porque ela gera muita dor por um período de tempo. Então, durante esse tempo, você fica mais fraco, você não usa o teu ombro, a musculatura enfraquece muito. Então, no teu caso, eu investiria muito em exercícios de força e estabilidade de ombro. Então, trabalharia muito manguito, muitas pranchas, variações de prancha, tudo pensando em ganhar estrutura de ombro. Quanto mais forte for teu ombro, quanto mais tu conseguir sustentar de peso no teu ombro, mais estável vai, e aí sim tu vai conseguir buscar. Porque pensa assim, ó, as limitações elas acontecem quando o teu cérebro percebe que aquela estrutura não é estável. A gente já comentou isso em outras lives. Estabilidade é a capacidade do teu cérebro estabilizar uma articulação, então contrair os músculos para manter aquela articulação no lugar, independente dos movimentos externos. Então, quando o teu cérebro ele percebe que ele não consegue ter força para estabilizar, ele trava, tá? Você vai perceber isso, por exemplo, se tu tentar fazer um alongamento em um pé só. Então tu vai tentar botar um pé, tira um pé a perna do chão e tenta chegar com a mão no pé, tipo, tentando tocar a mão no pé. Tu vai ver que a tua amplitude de movimento ela fica um pouco mais travada, ela fica um pouco mais diminuída, você perde equilíbrio. Então toda vez que isso acontece, é o teu cérebro te travando porque ele entende que aquilo ali não está estável e aí ele te segura. Então, como você já teve uma capsulite adesiva no passado, ele gerou esse processo de fraqueza, hoje o teu cérebro percebe, é muito possível, tá? Isso eu estou fazendo um diagnóstico aqui baseado em 10 palavras que ela me falou, mas é muito possível que seja esse o problema. Teu cérebro percebe a fraqueza, ele percebe o histórico, ele sabe que tu já teve... Isso está tudo gravado aqui, ó. O teu cérebro ele participa muito nesse jogo. Ele percebe, ele sabe que tu já teve dor, que tu já tem esse histórico, ele já tem um medo envolvido, e ele fala assim, cara, eu não quero que isso aconteça de novo. É inconsciente isso. Então ele te trava para que tu não faça as coisas. E aí você precisa ganhar força e se expor gradativamente aos movimentos. Então eu investiria muito em exercícios de força, muita força de puxada, muita força de empurrada, exploraria amplitudes para que você conseguisse desbloquear esses movimentos. Fechou? Então, para os meus treinadores, se você quer aprender a botar isso, tudo que a gente conversou hoje, esses 3 pilares que a gente trabalhou hoje, em relação a como você guia alunos iniciantes, ou como a gente trabalhou na semana passada, como você trabalha, como você guia alunos que estão com dor, se você quer trazer tudo isso e na prática, e botar e conseguir aplicar isso diretamente com os seus alunos, você precisa estar dentro da Liga dos Treinadores. A Liga dos Treinadores é um momento onde eu trago uma aula e eu te passo de graça tudo que tu precisa saber para poder gerenciar os teus alunos e conseguir diminuir o risco de lesão deles em 50%. Se você que está assistindo ao vivo ou que está assistindo gravado, você só precisa comentar liga aqui embaixo que eu vou mandar o link da inscrição para você. E para você, meu aluno, que você que está passando por dores no ombro, você que está passando por dores no joelho, dores na lombar, o Path Rehab é para você. Se você está sentindo dor e você não quer parar de treinar, o Path Rehab é um programa de reabilitação completo. Ele foi desenvolvido pensando nas necessidades que os meus alunos tinham dentro do box. Então eles tinham a dor, eles não queriam parar de treinar e foi usando o Path Rehab que eu desenvolvi essa estrutura para eles poderem continuar treinando.
Tá? Então você vai aprender sobre manejo da tua dor, como que você usa a dor como tua aliada nesse processo, porque a dor ela é a tua aliada, ela não é um problema, ela é a solução. Como você usa as adaptações a teu favor, então como você cria adaptações eficientes para você poder progredir com segurança, sem ficar dependendo dos seus treinadores, caso você não sinta confiança neles nesse processo. E você vai ter um protocolo focado dentro das necessidades para você que pratica o CrossFit. Então você vai desenvolver toda a estrutura de ombro, toda a estrutura de joelho, quadril, lombar, tudo o que você precisa. Você tem a opção de poder adquirir o protocolo por articulação, então você pode comprar o protocolo do ombro, você pode comprar o protocolo do joelho, ou você pode comprar o protocolo de lombar, tá? Ou você pode comprar o pacote e comprar os 3. Se você tem interesse e você quiser conhecer um pouco mais do programa, é só comentar aqui embaixo, quero, que eu vou te enviar o link também no direct. Fechou? Galerinha, valeu demais pela presença de vocês, valeu demais por quem participou, quem mandou mensagem, até mesmo nos stories. Muito, muito obrigado pela presença de vocês. Treinadores, lembra, toda vez que você se conecta com o teu aluno de verdade, esse aluno fica. É uma matrícula que você renova. Ponto. Tá? E aluno, lembra, CrossFit é para todo mundo, cara. CrossFit é para todo mundo. Você não precisa fazer demais de uma vez só. Você não vai resolver a sua vida fitness em 1, 2, 5 meses. É uma jornada. Assim como tudo na vida é uma maratona, as coisas são a longo prazo. Então você não precisa ter pressa, as coisas vão acontecer, fica tranquilo. Fechou? Movimento bem feito cura, o movimento cura. Então, galerinha, semana que vem tem mais 0800 do Físio, tá? Sempre acontece nas quintas-feiras, às 7h30 da noite. Nas terças-feiras, às 7h30 da noite. Sempre nesse mesmo horário, nesse mesmo banco, nessa mesma praça. Fechou? Se você tem uma ideia, quer algum conteúdo específico que você gostaria de ver, manda pra gente no direct, pode mandar pra gente que a gente vai estar o tempo todo procurando trazer o melhor pra vocês. Fechou? E galera, já sabe, tá com dúvida? Pergunte ao Físio.